Olá, seja bem-vindo. Boa noite para você. Está começando o Pod Fato. Esse é o nosso podcast, aquele em que você vai ouvir falar sobre os fatos que impactam a sua vida de uma forma mais leve e mais aprofundada. Pelo menos é o que a gente espera. Eu sou a jornalista Etel Corrêa, você me conhece das telas da televisão, repórter atuante na TV Alterosa, no SBT e já trabalhei em várias emissoras, agora ocupando um novo espaço. E ao meu lado, para dividir esse projeto ambicioso, Suzana Vieira. Ela que não é atriz de novela, mas que é uma grande jornalista que veio de Brasília para fazer essa dupla comigo. Obrigada, Suzana, e vamos junto nesse projeto. Bora, Etel, né, uma parceria de sucesso, estou muito feliz com essa parceria. Etel é uma grande jornalista internacional, já conheci Etel, sou mineira, mas morei 13 anos fora, passei por várias emissoras também no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e agora estou de volta à minha terra, também trabalho na TV Alterosa com a Etel, já cobri vários casos também, de nível nacional, caso Lázaro em Brasília, por exemplo. E agora a gente está fazendo essa parceria de sucesso. Vamos trazer esses casos, mas vamos trazer também muita coisa leve, né, Theo? Para a gente se divertir um pouquinho também, trazer essa leveza, trazer uns memes aí. É isso aí, porque no dia a dia a gente se estressa muito, principalmente com a pauta criminal. Aqui nós vamos falar dessa pauta e de outros assuntos que têm a ver com o seu dia a dia. E nós vamos tentar ajudar, né? Trazer propostas de solução, tentar discutir de forma mais aprofundada, né, Suzana, do que nos permite o jornalismo diário. E hoje nós temos dois convidados que vão nos ajudar nesse projeto inicial, claro, abrilhantando a nossa estreia. Comigo hoje, Dr. Wagner Pinto, delegado, aposentado há pouco tempo, mas que participou de várias investigações importantíssimas. E a gente vai falar sobre algumas delas nessa noite. Boa noite, Dr. Wagner. Boa noite, Etel Corrêa. Boa noite, Suzana Vieira. É um prazer estar com vocês nesse podcast, né? Para que nós façamos aqui um bate-bola e conversamos aqui sobre casos policiais, sobre a minha trajetória policial e sobre situações emblemáticas no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais, e será um prazer participar com vocês. Conosco também o advogado Leandro Aguilar, ele que viveu situações gravíssimas na vida diante de crimes que impactaram a nossa sociedade e que vai falar um pouquinho da sua história de superação e contar pra gente o que mudou na vida dele e na sociedade após ele, juntamente com outras famílias, terem sido vítimas do maníaco de contagem. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado por estar aqui. Boa noite, Etel. Boa noite, Suzana. Obrigado pela oportunidade que você está nos dando para poder contar a história, né? Falar a versão da vítima, né? Que normalmente fica muito em evidência a vítima do crime e o criminoso. Mas e as famílias? Né? Vocês estão dando voz para as famílias nesse momento. Obrigado. Então, vamos começar esse bate-bola aqui, né? Eu quero pedir a você que nos segue, olha, vai lá na nossa rede social também, eu sou Etel Corrêa Jornalista, lá no Instagram. E Suzana? SuzanaVieira.tv, Suzana com S, hein? SuzanaVieira.tv. Mande sua sugestão e participe conosco agora desse bate-papo aí no Superchat. Vamos lá então. Bom, Dr. Wagner, há muitos anos aí nessa trajetória policial, sou 35 anos de polícia antes de se aposentar, continua, eu sei, atuando aí na segurança pública, né? E o senhor esteve à frente de várias investigações importantes como delegado lá do DHPP, né? Conta pra gente um pouco da sua trajetória antes da gente adentrar aí por alguns casos que o senhor investigou. Pois bem, a minha trajetória policial, ela se iniciou em 86, quando eu ingressei na Polícia Civil de Minas Gerais, meu primeiro e único trabalho, até a minha aposentadoria, como detetive, atualmente investigador. Permaneci 10 anos como investigador de polícia e depois fiz o concurso para delegado de polícia, onde fiz a minha trajetória praticamente no âmbito do DHPP, que é a Divisão de Homicídios, onde trabalhei como investigador e posteriormente como delegado de polícia, chegando à chefia do departamento. Posteriormente, fui para delegado assistente da Polícia Civil, depois
chefiei a divisão de narcóticos, narcotráfico, depois fui superintendente de investigação e polícia judiciária e finalmente chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, onde permaneci por 2 anos no governo Zema e me aposentei recentemente, permanecendo 35 anos no âmbito da polícia e praticamente a minha base, o meu alicerce foi a divisão de homicídios, onde tive o prazer e a honra de iniciar no último lugar da fila como detetive e sair em primeiro lugar como chefe daquele departamento, o qual me projetou profissionalmente. E eu sou muito grato à divisão de homicídios, ao departamento de homicídios, pelas conquistas profissionais que eu obtive. Que currículo, né, Suzana? Que currículo. E assim, é interessante, né, Theo, porque a gente fala assim também com o senhor delegado, porque o pessoal sempre pergunta pra gente, o que as pessoas veem na TV, a gente cobre e vocês investigam. Então a gente lida muito com a dor humana, né? Então o pessoal pergunta isso muito pra gente, assim, nas ruas, o pessoal sempre fala, a gente vê na televisão, mas vocês estão lá no local, né? Então a gente não tem como investigar, não tem como cobrir sem deixar ser tocada por aquela dor, seja de uma perda, de uma mãe, de um filho. E isso você também passou por isso muitos anos. Sem dúvida, principalmente no âmbito de homicídios, o maior bem do ser humano é a vida. Quando você perde a vida, você perde tudo, perde seus sonhos, perde suas realizações. E quando ocorre um homicídio, geralmente os familiares, os amigos comparecem à unidade policial clamando por justiça. E principalmente aqueles casos onde são misteriosos no primeiro momento, há uma cobrança muito grande para que se chegue ao autor do fato criminoso e, consequentemente, descubra a eventual motivação, a como o crime ocorreu. E esse conforto nós buscamos, de forma contundente, trazer às famílias com o trabalho técnico-investigativo, apontando o autor do fato criminoso, levando ele às barras da justiça para que ele seja condenado. Dr. Wagner, como é que é lidar com essa questão emocional? Várias vezes nas investigações criminais eu estive próximo ao senhor ali, cutucando, como aquele ferrinho do dentista mesmo que a gente faz, buscando uma informação mais próxima, uma informação que não estava na mídia para trazer uma notícia nova. E o senhor sempre foi muito, digamos que aquela pessoa que se segurava, por mais que quisesse dar uma informação a mais. Um cuidado o senhor tinha com certeza com a investigação e com as famílias. Mas como que é para o senhor lidar com isso? O sofrimento da vítima que chega procurando, essa necessidade de não dar informações que possam atrapalhar a investigação e ao mesmo tempo lidar com a imprensa cobrando. Como que é isso? Principalmente nos casos de grande repercussão, é extremamente complicado você lidar com todas essas nuances do fato criminoso, né? Os familiares procurando uma resposta imediata, a imprensa buscando fatos, né? Principalmente fatos prioritários, né? Informações relevantes, e nós, enquanto polícia, nós temos primeiramente o fator principal é a apuração do fato delituoso, né? Às vezes, os familiares da vítima não conhecem a vítima na sua totalidade. E com a vida pregressa da vítima, esse rebuscamento da vida pregressa da vítima, sob a ótica social, familiar, econômica, financeira, nós buscamos ali a eventual causa do fato criminoso. E às vezes a família também é pega de surpresa, porque ela não entende o porquê do crime. E a causa principal, o motivo do crime é que é o fato relevante para você apurar um fato delituoso. Então o delegado de polícia, a sua equipe, ela tem que ter essa expertise de buscar a investigação e lidar com o entorno do crime, que é justamente a família, né? Há famílias que vão constantemente na unidade policial, chega às vezes primeiro do que nós policiais ao trabalho, já cobrando, já solicitando, clamando por justiça, por descobrimento do fato criminoso. A própria imprensa, né, casos de grande repercussão, como os casos que nós atuamos lá, o caso do promotor, o caso da chacina de Unai, a chacina de Felisburgo, a gangue da Degola, o caso do maníaco,
né, são casos emblemáticos no curso da minha trajetória profissional e é uma cobrança excessiva, uma cobrança muito grande e eles querem uma resposta rápida. Mas o trabalho é um trabalho técnico, gradativo, é igual se construir uma casa. A gente começa do alicerce e vai galgando degrau por degrau até se chegar ao telhado da casa, que é a elucidação do fato criminoso. Até porque a rapidez, ela pode te induzir ao erro também, né? Se a coisa for muito, né, acelerada, né, doutor? Sem dúvida, né? O crime de homicídio, principalmente, ele tem 3 perguntas basilares para ser respondido, né? Como o crime ocorreu, né? Que é a dinâmica do crime, como o criminoso chegou no local do crime, como que ele executou a vítima, qual que foi o planejamento dele. O segundo ponto é o porquê do crime. Todo crime tem um porquê. Existe uma disputa ou uma razão, um liame, uma ligação entre autor e vítima. E esse porquê é de fundamental importância. E a última pergunta, logicamente, a ser respondida é quem cometeu o fato criminoso. Então, nós temos que desenvolver a investigação por etapa. Não adianta nós, enquanto profissionais, enquanto técnicos, chegarmos no local e basicamente perguntar quem matou. Não é a primeira pergunta, é a última pergunta. Lógico que nós temos que conhecer a vítima, temos que saber como o crime ocorreu, para efetivamente saber quem cometeu aquele fato criminoso. É o nosso lead, né? É o nosso lead. O quem, onde, quando, por quê, né? Aí não, tem um caso também que eu lembro, eu não morava aqui em Belo Horizonte, mas eu morava em Brasília e foi de uma grande repercussão nacional. Você estava à frente das investigações, que foi o caso da cabeleireira, né? Porque as imagens falaram por si só, né? Ele entrou e executou o borracheiro, não é isso? O borracheiro executou Maria Slaine, né? Isso. Por sinal, nós temos imagens disso aí. Vou pedir para o nosso diretor de TV colocar umas imagens aqui. Esse caso, igual eu dizia para a Suzana, antes da gente entrar aqui, que 2010 foi o ano do capeta. Porque foi assim, começou em 2009 com a história do maníaco, né? A gente está vendo aí imagens, então, aí do caso da Maria Slaine, ela que foi assassinada pelo borracheiro, que era o ex-marido dela, né? E que ela levou, me parece que 7 tiros, não 9, foi? né? Acho que foi 9 tiros. Eu não me recordo a quantidade de tiros. Eu sei que ela tomou uma saraivada criminosa de disparo de arma de fogo, né, enquanto ela estava trabalhando. Olha a imagem, né? Muito forte, né? Ela fala por si só. É um caso típico de feminicídio. Aquela época não tinha, né, essa figura penal do feminicídio e foi tratado como um homicídio qualificado e realmente foi um caso bastante emblemático. Que é o feminicídio é justamente o quê? Já o homicídio com as qualificadoras, né? Isso, perfeitamente, né? Quando se tem que a causa preponderante do fato é a relação entre o autor e vítima, uma relação conjugal, uma relação afetiva que proporciona o fato delituoso. Esse caso a gente viu que teve um clamor muito grande na região, né? Essas são imagens de arquivo que a gente usou, né? E houve um clamor muito grande porque eles tinham um conflito entre si, né? Sim. Eles tinham idas e vindas, né? E culminou dessa forma, né? Essas imagens circularam o país e o mundo. E eu vou lhe dizer que isso impactou tanto a família que há integrantes da família dela que não moram no país mais depois disso. É extremamente complicado, né? E o fato interessante desse crime aí é porque à época filmagem, gravação era uma situação rara, né? Poucos locais, poucos estabelecimentos comerciais, ruas tinham câmeras de segurança, né? Câmeras de segurança, circuitos. E o crime foi gravado, né? Ao vivo. Ele adentrando no estabelecimento comercial onde ela trabalhava, ela está lá dentro do salão, e ele chegou de forma fria, calculista, impiedosa e efetuou vários disparos, culminando na morte dela. Inclusive na frente de várias pessoas, né? Foi preso e condenado. Na frente das né? freguesas Preso, dela. Condenado, mas parece que já tá livre, já cumpriu, porque tem essa coisa dos prazos, né? Parece que ele já conseguiu o benefício aí da lei. Né? E por que eu falei, Suzana, que esse foi 2010 foi o ano do capeta? Por quê? Nós tivemos esse caso que o senhor investigou, nós tivemos o caso do maníaco de Contagem que começou em 2009, mas ele o trabalho, né, veio mais à tona em 2010, né, quando chegou outras vítimas e a prisão dele.
E tivemos o caso do desaparecimento e morte da Elisa Samúdio, que foi em 2010 também, né? Então, assim, e todas essas investigações o senhor participou, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa história que foi do maníaco de Contagem. Como que essa história começa, como que ela cai no colo do DHPP? Com relação ao caso do maníaco de Contagem, o Marcos Antunes Trigueiro, nós tivemos à época vários homicídios perpetrados contra mulheres. E o que nós percebemos no primeiro momento é que a dinâmica do crime, ou seja, como que o crime ocorria, era praticamente o mesmo. Nós encontrávamos as vítimas mortas por estrangulamento, né, por cinto de segurança, por fio, ele usava muito fio, e as vítimas geralmente estavam seminuas ou nuas, indicativo que houve conjunção carnal, ato sexual, e as vítimas encontradas geralmente em locais ermos, elas eram abordadas no interior de seus veículos automotores. Então haviam vários pontos coincidentes, os telefones celulares das vítimas todos foram subtraídos pelo maníaco, né, talvez para levar ou desviar a investigação para o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E todas as vítimas, coincidentemente, moravam na região do Barreiro. Então nós buscamos todos esses elementos e verificamos a grande probabilidade de ser um único autor, ou seja, a existência de um serial killer. E quando nós fizemos o levantamento da vida pregressa dessas vítimas, nós não encontramos nenhum motivo para que elas fossem executadas, razão pela qual reforçou ainda mais a situação do serial killer, porque o crime produzido pelo serial killer, o motivo é de foro íntimo, é intrínseco do autor, não há uma relação autor e vítima. E nesse contexto, quando nós buscamos o líquido espermático de todas essas vítimas que estavam na região vaginal delas, nós conseguimos o DNA único. Então, todas as 5 vítimas que foram executadas por um único elemento. Desta forma, nós tínhamos a certeza efetiva que o crime foi cometido por um único indivíduo. E esse crime é extremamente difícil de se localizar esse indivíduo, porque raramente ele deixa rastros, e nós buscamos ali um trabalho contundente, mapeamos todos os indivíduos que foram presos, envolvidos em crimes de natureza sexual, e buscamos também uma situação interessante dos telefones. E nós buscamos a quebra do sigilo desses telefones através do e-mail de telefone e verificamos que esses telefones foram comercializados com terceiros. E através desse trabalho dos telefones nós conseguimos chegar à esposa do Marcos Antunes Trigueiro, inclusive ele deu um telefone de presente de uma das vítimas para a esposa, e desta forma nós conseguimos chegar até ele e apurar esse hediondo crime. Foram 5 mulheres assassinadas, né, pelo menos que a investigação demonstrou, né, e os assassinatos teriam começado em 2009, mas culminaram em 2010. Uma das vítimas, Maria Helena Aguilar, 48 anos, assassinada em setembro de 2009. E conosco aqui o filho dela, Leandro Aguilar, para falar um pouquinho para a gente sobre como que essa história, essa tragédia chega à sua casa. Era uma quarta-feira, dia 19 de setembro de 2009. Eu tinha o jogo do Atlético no dia e eu matei a última aula para poder assistir o jogo. Eu estudava na PUC, já estava no meu último ano do curso de Direito. Estudava na PUC, que era lá perto que eu morava, né? Fui para casa, chegou em casa, meu irmão estava chateado. E eu perguntei por que ele estava com a cara emburrada, né? Ele tá assim, a mãe não atende o telefone. Eu liguei para ela, ela atendeu, falou que estava chegando e depois não atende mais o telefone. Assim, deve estar na casa de uma amiga, deve ter passado com uma amiga, né? Foi para casa de uma amiga. E fui assistir o jogo tranquilo. Morava eu, meu irmão e minha mãe. Nós morávamos nós 3 juntos, né? E deu 3 horas da manhã, a mãe não chegou, meu irmão bateu no quarto e falou assim, a mãe não chegou. Aí nós saímos para procurar. E fomos procurar em tudo quanto é lugar. Então a gente começou a ir em hospitais,
né? Começou a ir atrás das amigas dela, ligar para as amigas que ela tinha. Então a gente saiu ligando para todo mundo. E chegou às 6 horas da manhã, fomos no ML. Ela não estava no ML, saí de lá todo satisfeito para ela não estar lá. E com esperança, né? Com esperança. E ligamos para minha avó, para meus tios, para poder ajudar na busca. E aí que a gente foi atrás da desaparecidos, da delegacia de desaparecidos. Já chegamos lá de cara, era por volta de 9 horas da manhã. No outro dia, a doutora Cristina, que era a responsável pelos desaparecidos na época, ela até falou que não tinha que ficar esperando mesmo aqueles 48 horas, que tinha só tinha uma cultura popular, fazendo, não, tem que esperar a pessoa ficar... Imagina quem está com a família, a gente 48 horas na ainda, angústia, né? Na angústia ali, naquele afã de encontrá-la. E conversamos com ela, assim, qualquer coisa vocês me ligam, qualquer informação, e fomos embora. Só que no caminho de ir para casa, eu lembrei que o carro dela tinha um rastreador. Na época, não era muito comum isso, o rastreamento de carro, não tinha comum, mas o carro dela tinha. E aí eu liguei para a empresa e falei, pedi para poder rastrear. A empresa rastreou, o carro falou assim, tá lá no bairro Califórnia, mas vocês precisam chamar a polícia para poder a gente falar o local exato. Pegou lá, vai ligar para a polícia, não vão correr atrás, né? Entramos pro carro, eu e meu irmão fomos atrás, lá no Califórnia. Nesse trajeto a gente ligou para a doutora Cristina e falou assim, o carro tá lá no Califórnia, a gente vai achar esse carro lá. E aí, quando a gente entrou no Califórnia ali, a gente entrou pelo motel Dallas e Caribe ali, que tinha, não sei se existe ainda, que tinha ali logo na entrada ali da 040, a gente pegou e entrou. Na hora que entrou, nós encontramos o carro. O carro estava logo na Rua das Trombetas, do lado do condomínio ali do Califórnia. E aí meu irmão desceu correndo, eu estava dirigindo, meu irmão desceu correndo, e o cara do rastreamento, ele estava lá perto. E eu só vi meu irmão brigando com ele. Então assim, mas por que você está brigando com ele? Aí meu irmão falou assim, a mãe está lá dentro do carro. E o cara não tinha visto também, o cara do rastreamento não tinha visto, porque o carro, ele tinha os vidros tudo escuro, né? Isso era 11h30 da manhã, mais ou menos 11h30 da manhã. E parece que ele tinha deixado o carro lá às 6 horas da manhã e ficou esse tempo lá. E nisso foi chegando o pessoal, porque eu já tinha ligado para a delegacia, já tinha ligado para os tios. Sei que foi chegando o pessoal e eu lembro que eu desmaiei e me encontrei numa casa lá do lado. Alguém me levou para uma casa lá do lado e fomos embora. Então, sim, foi desse jeito que a gente teve a notícia, porque eu e meu irmão que encontramos ela. Nossa. Nós já chegamos antes da polícia. Chocante, né? Nós chegamos antes da polícia. Então, assim, aquela cena foi brutal. E o que acontece? Primeiro, ele estrupou, deixou ela vestir a roupa. Quando a gente achou, ela achou, né, que ia acabar aquele tormento, depois dela vestir a roupa, ele pegou o cinto de segurança e estrangulou ela com o cinto de segurança. Isso é a investigação que demonstrou que foi assim, essa dinâmica? Porque quando chegou ela estava vestida, a gente viu a vestida, né? Okay. E aí essa dinâmica ficou clara. Ficou bem claro que foi isso, porque não faz sentido ele ter vestido ela depois, né? Ela vestiu a roupa, que ela estava vestida a roupa, depois que a gente ficou sabendo que ela tinha sido abusada também, né? Tinha sido estrupada também. Sua mãe na época tinha quantos anos? 48 anos. Só que a mãe, ela era muito... A mãe era muito vaidosa. Ela era muito bonita. Ela já tinha feito todo tipo de plástico que você pensar. Tinha uma frase que ela falava que ficou muito marcada com a gente, que ela falava que não ia envelhecer. Ela falava que a gente brincava com ela, né? Por causa das plásticas, das coisas que ela fazia. Ela falava assim, não, enquanto tiver médico, eu tô aqui colocando os meus botox, tô aqui fazendo as plásticas e eu não vou envelhecer. E foi uma coisa que marcou pra gente, né? Isso aí. Agora, além desse sofrimento, ou para além desse sofrimento, existe uma história de superação. Você hoje... Advogado, né? Advogado, né? O irmão também está vivendo, né? Tocando Sim. a vida, né? Não caíram no desespero. E além disso, vocês conseguiram alterar uma situação em relação aos crimes, que é a criação do banco de perfis genéticos, né? Sim. Conta pra gente como que foi essa atuação das famílias das vítimas para que houvesse essa movimentação, que é também política, né? Para você conseguir essa mudança. Sim. O que acontece?
a gente passou um bocado, né? E eu falo até meu pai sofreu dobrado, porque o pai, eles tiveram uma história conturbada, né? Mas eles viveram mais de 30 anos juntos, e ele estava internado no dia. E ele ficou muito chateado porque a gente não tinha ido lá para poder ver que o amigo dele tinha ligado para a gente para falar que ele estava internado lá em Betim, que ele teve um problema no coração e foi para lá. Só que a gente não estava nem com cabeça, né? Ele não morava mais com sua mãe? Não morava, mas ele ia lá em casa quase todos os dias, que eles viveram 30 anos juntos e eram muito amigos. E também tinha gente, né? Eu e meu irmão. E o que acontece? Ele ficou sabendo da história com a polícia investigando. Então, ele estava no hospital, a polícia chegou lá investigando para ele. E na mesma hora os policiais falaram assim, seu pai não tem nada a ver com isso, tá tranquilo porque ele estava internado. Na mesma hora eles falaram com a gente. Entretanto, eu não sei porquê, saiu no jornal no outro dia, no jornal de grande circulação, e nesse jornal saiu assim, empresária encontrada morta na Rua das Trombetas, principal suspeito, o ex-marido. Nossa. Até então não havia versão do serial killer ainda? Não, eu não sei quem foi que deu essa informação, com certeza não foi a polícia, porque a polícia já tinha descartado todo o caso ali mesmo na hora. Então, não sei quem deu essa informação, mas alguém deu essa informação. E o pai ficou de setembro até fevereiro de 2010, né, com essa pencha. Onde que ele passava, o pessoal falava assim, olha lá, que tá o cara, que ele era apaixonado com minha mãe. Um suspeito, né? Coitado. E aí ele perdeu ela e ainda estava sendo acusado, né? Não pela polícia, nem por nós, mas pela sociedade, né? Pela sociedade, porque saiu no jornal. Bom, a sorte nossa, que eu falo sorte, porque a gente era da Igreja Batista da Paz, ali no Barreiro, eu e meu irmão, tinha pouco tempo que a gente estava atuando lá, e a igreja nos apoiou e nos abraçou. Foi muito importante isso pra gente, porque o fato deles nos abraçar, a família da minha esposa, na época ela era minha noiva, hoje é minha esposa, também nos abraçou, a minha sogra, minha mãe, meu sogro virou meu pai. Então, assim, esse fato fez com que a gente conseguisse superar e perdoar. Conseguiram perdoar o maníaco? Sim. Nossa, é difícil, né? A gente perdoou e liberamos o perdão, porque o liberar o perdão fez com que a gente conseguisse seguir a vida, porque a gente precisava seguir a vida, precisava continuar. Às vezes a gente confunde muito a justiça com a vingança. A gente confunde muito essa questão, preciso fazer justiça, E às vezes a gente vai até o final, incomoda a polícia, incomoda. Não é que incomoda, né? A gente vai atrás, aquilo tudo, e às vezes a gente está com sentimento de vingança e não de justiça. Porque quando chega no final, foi condenado? Condenou. Beleza, e aí, fez justiça? Minha mãe não voltou. Né? Seria justiça se minha mãe tivesse aqui comigo de novo, né? Ela não voltou, então não houve justiça para mim, né? E se eu fosse atrás mesmo, seria uma vingança. Tanto é que eu não fui no julgamento, eu não corri mais atrás. Você não quis nem ver, né? No início, até quando ele foi preso, eu atuei até com o Alexandre, que era o detetive lá na época. O Alexandre, acho que é Rafael também, e eu conversei muito com eles. Você foi assistente do Ministério Público? Não fui assistente do Ministério Público, não. Mas eu atuei muito lá, tentei ajudar da forma que podia, inclusive quando saiu a notícia da última vítima, que era a Edna Feitor Porto, o carro ficou perto da minha casa. E como ele deixou o carro perto da minha casa, ainda não tinha essa ligação. Mas eu não sei porquê. Eu liguei na hora e falei assim pro Rafael, assim, aqui, esse cara é o mesmo cara que matou minha mãe e ele mora aqui perto. Você já sentiu, né, a característica, né? Já e ele tinha deixado material genético tudo lá. Qual que é a questão do material genético? É porque o policial, quando ele chega no local de crime, como o doutor aqui falou, tem lá um número. Ele consegue ver qual que foi a mesma pessoa que cometeu os 5 crimes. Ele conseguiu verificar isso. Só que não vem ali o endereço, não vem falando quem que é, né? Sim. E aí, na época, foi em 2011,
já tinha passado por isso, já tinha perdoado, a gente já estava superado, já superando esse trágico nosso. A Ilana Casoy, que é uma escritora lá de São Paulo, ligou para nós, falou que a Associação dos Peritos da Polícia Federal, eles estavam com um projeto de lei e o nosso caso ele encaixaria no caso específico lá para a aprovação da lei. Sim. E aí utilizou da gente, né, se a gente poderia ajudá-los na aprovação dessa lei. Então a gente foi para Brasília, reunimos as famílias, conseguimos reunir 4 famílias. Essas 4 famílias a gente foi para Brasília. Aí lá em Brasília nós fizemos audiências públicas, conversamos com os senadores. O senador que entrou foi perdi o nome dele, que é lá do Piauí, foi até ministro agora do Bolsonaro, Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira que entrou com um projeto que era o caminho mais fácil para poder conseguir a aprovação. E aí a gente foi em cada gabinete, batia na porta de cada gabinete, contava a história e falava, a gente precisa da aprovação desse projeto. Basicamente o que é? É criar um banco de dados. Esse banco de dados é através da identificação do criminoso, de crimes hediondos e similares ao hediondos, né, como crimes sexuais. E nesse banco de dados, além do perfil ali da identidade, da foto, né, colocaria também o número do DNA dele, através da extração da saliva. Então ia colocar ali, ia fazer um exame e colocar ali o número dele. Ele ia ser identificado, ia criar esse banco. Ele não ia, aquele DNA não ia ser usado por crime que ele cometeu. Mas futuramente, se aparecesse um outro crime, né, e aparecesse no local de crime, tivesse material genético, a polícia já teria um banco de dados para poder confrontar e verificar se aquele material genético ali foi de alguém ali que já passou pelo sistema carcerário. Então, se tiver ali, já... Porque na época, eles tinham feito um estudo que 70% desses criminosos, eles eram reincidentes. Eles eram reincidentes. Então, tinha essa possibilidade. E também a gente via até mesmo como uma forma de até liberar o cara. Se o cara não está ali, né, se não é o DNA dele, então... A gente vê isso muito nos filmes de investigação criminal. Na verdade, os séries, censais têm um sistema que é o CODES, que é esse programa. Esse programa foi disponibilizado para todas as polícias. Quem coordena aqui no Brasil é a Polícia Federal, mas quem alimenta é a Polícia Civil, que faz a alimentação dos bancos de dados, por causa dos estados, né? E aí, esse CODES que é lá que tem os censais, que ele pega e entra lá no sistema, esse DNA de fulano e tal. Aqui no Brasil... Mas a lei passou, não passou? 2012, passou, não foi aprovada? A lei 12.654. Isso, 12.654 de 2012. Ela obriga os condenados a doarem material genético para esse banco de dados, Sim. que é usado pela Polícia Civil agora. Está, né? Sendo até discutido no STF a constitucionalidade dela, porque existem os defensores falando que ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Mas ninguém pode assassinar também, não? Não, mas entretanto, não é prova. Né? Por que não é prova? Porque ele não é usado pro crime. Aquilo ali é uma identificação. Sim. Igual a foto. Você não tira a foto do criminoso. Você não deve, você não coloca... Você não fez nada de temer, né? Não é que não precisa temer. É porque vai tirar foto. Não vai tirar foto. É a identificação. Então, é a identificação. E essa identificação, ela vai ser usada depois. Por exemplo, se ele deixar a carteira de identidade dele lá no local de crime, a polícia ia atrás dele através da carteira de identidade. Só que ninguém deixa. Agora, o DNA é mais fácil. Pelo menos o DNA vai comprovar que ele esteve no local. Não quer dizer que ele cometeu o crime, mas que ele esteve no local, teve. Você considera, então, que isso foi uma conquista de vocês? Sim, aí? Foi uma ajudou conquista. Na superação da dor, da perda? Sim, a gente considera isso como uma conquista e uma coisa, a gente conseguiu transformar uma dor nossa em uma coisa benéfica para a sociedade. Né? Meu irmão estava junto comigo nisso tudo, tá? Então, o que aconteceu comigo, meu irmão também estava junto. Então, a gente tentou modificar aquela dor, né? De vez em quando a gente somente lamentando, porque não ia trazer minha mãe de volta. Sim. Lamentar, lamuriar, chorar, resmungar, não ia trazer minha mãe de volta. Então a gente precisava agir, fazer alguma coisa. E a gente resolveu viver.
A gente continuar a vida, né? Continuar a vida. Temos lembranças boas da mãe, coisas muito boas, vivemos momentos muito, muito importantes e maravilhosos, mas ficou na lembrança. E a gente precisa continuar a vida, porque a vida continua com nós. Você falou que vocês perdoaram Sim. Marcos Antônio Trigueiro, né? O que você diria para ele se encontrasse com ele frente a frente agora? Eu falaria que eu perdoei ele. Não iria até ele, igual já me perguntaram, porque como eu sou advogado, você tem acesso fácil lá, poderia ir lá e tal, mas seria um afronto que eu estaria dando com ele, não seria um perdão. Eu estaria afrontando ele. Porque o perdão mesmo, o que é? Eu não sentir mais dor. Eu não sentir dor daquele momento. E aí, como eu não sinto mais dor daquele momento, eu consigo viver. Então, se eu encontrasse com ele, ia falar com ele que ele estava perdoado, pronto. Eu sei que isso vai chocar muita gente, que choca muita gente, porque como é que você faz assim? Poxa, você perdoou a pessoa que matou sua mãe? Aí eu trago isso para minha vida, né? Se eu conseguir perdoar a pessoa que matou minha mãe, eu vou brigar com as pessoas que estão do meu lado, que as pessoas que... Às vezes a gente briga com as pessoas, né? Aquela confusão. Né? Você acha que eu vou ficar com raiva das pessoas? Se alguém no trânsito te xingar, você não vai nele. Não, as pessoas estão brigando hoje por causa de briga de trânsito, talvez no momento, mas não guardo rancor. Eu acho a que questão isso é rancor. evolução, né? Evolução. Perdoar é Evolução demais. Agora, É modo de viver. É um Com depoimento certeza. assim muito forte. A gente agradece muito. Eu acho que a gente pode dar uma respirada agora, né? E falar um pouquinho com os nossos convidados, né? Gente, nós temos um momento aqui, que é um momento que a gente vai dar uma respirada, porque os casos que a gente traz aqui são casos mais pesados, né? Eu quero até brincar aqui com o delegado, né? Porque ele falou, eu lembrei aqui, tô com isso na cabeça, ele começou... Eu vou brincar, delegado. Detetive, né? Muita gente, assim, que é muito fácil descobrir uma traição, delegado, assim, como detetive. Muitas pessoas perguntavam, descobre se o meu fulano tá me traindo, alguém tá me traindo aí. Não, né? A traição será que antes de ser delegado eu fui investigador de traição? Será que ele também? investigou chifre, gente? Será que o delegado já investigou chifre, delegado? Me ajuda aí, o senhor investigou traição também? A traição, ela é fácil de descobrir, porque a traição, ela vira uma contumácia. Raramente a pessoa trai uma vez só. Aí, ó, trair, coçar, só começar. Delegado, reforce isso pro pessoal de casa, gente. Vamos ficar, delegado. Aí vira uma contumácia. E dessa forma a pessoa vai relaxando. E quando a pessoa relaxa, ela deixa vestígios que chegam até a traição. É igual o crime do criminoso contumaz. O indivíduo que furta 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. É fácil descobrir por quê. Ele vai relaxando, a situação de preservação dele diminui. E a traição é a mesma coisa, né? Você começa com as cautelas devidas no âmbito da traição, triângulo amoroso, e depois você vai relaxando, deixa um telefone, é uma mensagem que chega, é uma mancha de batom, é um cabelo. Aí ele vai investigar, porque aí vai virar feminicídio, né? Sem dúvida, é o caminho do crime. É triste. Pois é. Delegado, agora essa dica aí foi muito importante. Sabe que chifre é igual consórcio. Quanto menos se espera, é contemplado. Será que é verdade? Nossa, isso é muito ruim. Chifre é igual botijão de gás. Toda casa vai ter um. Eita. Mas deixa eu sair daqui, gente. Porque agora, como esse momento relax... Vou ter dificuldade para sair daqui da mesa. Opa, não derruba a mesa, não. Meu Deus do céu. Deixa eu te ajudar. Me ajuda, Etel. Me ajuda, Etel. Deixa eu te ajudar. Porque quem vai responder? Tem que ter uma bagunceira no ambiente para relaxar. Vai lá. Quem vai responder para a gente essa pergunta? Se realmente chifre é igual consórcio, quanto menos espera é contemplado. Sabe quem está comigo hoje, gente? O Carlos Nunes e o Benete Mendes, que está com a peça Como Superar uma Traição. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo convite. Prazer ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Olha só, acho que uma boa pizza, né? Lá da Pizzaioli, uma cerveja Bridon, é uma combinação perfeita aqui para superar um chifre, não? Eu tô de microfone, nem preciso do seu. Esse seu é só seu. É só meu. Aqui, eu fui convidado para comer uma pizza, tem 2 horas que eu tô esperando essa pizza ali, você só conversando. O assunto estava interessante, eu estava gostando, era uma história interessante, mas a gente tem que falar da gente também, que a gente tá, né, Benete? A gente está apresentando como superar uma traição. E aí você vai me perguntar, como é que supera uma traição? Como é que supera uma traição? Então, a gente não sabe direito como é que supera a traição. O que a gente sabe é que o tempo é um grande aliado para superar a traição.
O tempo é uma coisa importantíssima e o perdão também, né? A gente teve uma história linda de perdão, de superação aqui. O perdão é extremamente importante para a gente superar uma traição. Não estou dizendo que a gente vai esquecer, que a gente não vai mais tocar no assunto e tal, mas a gente vai aliviar essa dor. Porque é uma dor grande, né? É uma dor grande? Claro também, se eu estiver apaixonado e ela me trair, trouxer ali com uma reconciliação, uma pizza e uma cervejinha dessa, eu acho que eu posso até reavaliar se essa traição foi tão perigosa, foi tão forte, né? Eu estou acostumadíssimo a viver em bufês escassos, né? Como sobreviver em festas e recepções com buffet escasso. E aí eu gostaria muito de provar essa pizza que é do pizzaiolo aqui, né, da Cidade Nova. Essa é marguerita, ó. Marguerita. Boa, não dá? Será que a gente vai provar ou é só para enfeitar? Não, é pra enfeitar, nós vamos provar? Vamos provar? Vamos, tem faca aqui. Mas conta pra gente um pouquinho primeiro, vocês estão em cartaz. Fala um pouquinho dessa peça, porque é um lugar que a gente vai dar boas risadas, né? Eu vou estar lá com vocês qualquer dia desse. O pessoal deve rir bastante, deve se identificar muito com o que vocês falam, né? O tema é sério, né? Se a gente parar para pensar nessa temática de traição, parece que é uma coisa dramática. Porém, a gente pegou esse tema e transformou numa comédia. A gente deu uma suavizada nisso, sabe? A situação foi assim, para que a gente pudesse falar disso com leveza. Porque as pessoas, elas sofrem, elas falam, nossa, levar um chifre. Pelo contrário, a gente está fazendo piada, brincadeira, levando com bom humor as pessoas que assumem levar o chifre e sabem que isso faz parte da vida. Até porque todos nós somos um corno em potencial, né? Então, essas pessoas que levam com bom humor isso, vão se identificar no teatro. Porque a gente vê muito na mídia que todo dia tem grandes destaques na questão da traição, de casais. Né? A gente vê artistas que são pegos no flagra, a situação fica ali dando um grande destaque porque as pessoas consomem isso. Então a gente falou, tá aí, né, uma situação para a gente aproveitar. Explorar no teatro. Sim. Dá pra fazer alguma coisa lá que vai rolar na A gente peça? pode falar dos tipos de corno. São vários tipos de Quais são os corno. tipos de corno? Tem uns tipos de Fala, corno quais aí, o são? pessoal pode se identificar, né? Tem um corno ateu, aquele que leva chifre, mas ele não acredita. Tem o corno Brahma, aquele que acha que é o número 1. O corno Que a camarada. número 1 é abrido. É. Eu queria falar, não, mas esse corno aí tá por fora, que a número 1 é abrido. Qual que é o próximo? O corno camarada, aquele que empresta dinheiro pro Ricardão. Sabe o corno churrasco? O corno churrasco é aquele que coloca a mão no fogo pela mulher. Nossa, coitado. O esse corno elétrico, você fala pra ele que ele tá sendo chifrado e fala, tô ligado, tô ligado. Aí, Conhece o corno Xuxa? Ah. Nunca larga a mulher por causa dos baixinhos. e o corno familiar? Não. É o que leva o chifre de parente. Nossa, que O horror. corno Instagram leva chifre por aplicativo. E o corno leão? Não. É o que declara o Ricardão como dependente do imposto de renda. Nossa senhora. O corno socialista que não se importa em dividir com os outros, que dividir é difícil, não é? Mas também tem o corno político, né? Aquele que sempre ameaça matar o amante e nunca cumpre. Opa, esse é o caso pro delegado aqui que tá aqui com a gente. E a hora de comer a pizza, que hora que vai ser E essa? agora, gente, cadê a... Tem A gente foi, antes da estreia da peça, a gente foi pra Praça 7 conversar com as pessoas, saber, né? Sim. E aí, você já traiu, você já foi traído e tal? E aí a gente perguntava pras pessoas e todo mundo já traiu ou já foi traído. É mesmo? Porque eu acho que a Praça 7 é um lugar democrático, as pessoas não têm muita vergonha de falar. Então, teve uma moça que foi interessantíssima, o Benete entrevistou ela, falou assim, eu traí, aí eu engravidei do cara, aí eu falei pro namorado, ele aceitou, depois desistiu. E eu falei, e você tá com amante? Eu falei, não, eu tô sozinha agora, eu tô procurando alguém pra criar esse menino. Essa é corajosa, né? Mas é complicado mesmo. Eu acho que todo mundo ou já traiu ou já foi traído, né? Ou conhece uma história de Ou conhece uma traição história de próxima, traição. né? Nossa, eu conheço várias. Se eu pudesse contar. Conta aí uma pra Vai, gente. conta uma pra gente. Ah, não posso contar, é muito engraçada. Ó, muito Você já traiu? Ah, olha, pode Opa, falar? Eu já traí. Já traiu? Já fui traída e já traí também. É mesmo? Eu dei o troco. Você deu troco? Deu troco. Você foi lá e... Olha, eu descobri, dei o troco, depois cheguei pra ele quando terminei e falei, ó, falei, a lei do retorno, a gente colhe o que planta. Aí sentei o pé na bunda dele. Aí ele ficou mais apaixonado. Aí ficou mandando flores, mandando tudo, eu não quero mais não, vamos fazer uma parceria. Senta com a bunda e anda com o pé. Aí pronto. Essa parceria. Você levou com bom humor, né? Porque tem gente que Levei. apela, né? É, Não, gente, mas- não, ele bom humor. Então aqui eu dei pra ele de presente um óleo de peroba. Eu comprei um óleo de peroba, embrulhei numa caixinha bem bonitinha de presente, né? E dei pra ele antes de contar tudo. Não, quando ele abriu, não entendeu nada. Fez seu cara de pau, você não entendeu o que é isso aqui. Não, esse óleo de A peroba. gente descobriu que rir, todo mundo fala rir é o melhor remédio, né? É. A gente descobriu que rir não é o melhor remédio. Qual é o melhor Rir remédio? é muito melhor que remédio,
Porque quem ri nem adoece. É verdade. É uma coisa... quando você ri, você ativa o seu sistema imunológico e você fica mais resistente. Sim, É. é mesmo. Tem gente que é tão mal-humorado que eu ponho o apelido de Muro das Lamentações. A pessoa tá sempre reclamando, né? Tá tudo difícil, tudo ruim. Agora, quando o pessoal tá astral, tá sempre sorridente, todo mundo quer estar perto, Todo né? mundo quer estar perto. Eu já convivi com uma pessoa assim, que a gente chegava no serviço e falava, bom dia, eu já trabalhei, né? Já trabalhei. Hoje eu faço teatro, mas eu Você já faz trabalhei. teatro. Já trabalhou muito, mas hoje ele faz teatro, né? Então eu chegava no serviço e falava, bom dia por quê? Ah, Bom dia, por quê? Não aconteceu nada ainda. Hoje vai ser péssimo. Sabe, era uma tristeza. Muro das Lamentações, né? Eu falo, Era. vem o Muro das Lamentações, deixa eu correr ali. Eu faço isso no supermercado, quando eu vou na minha cidade, que eu vejo alguém meio... Onde que é a sua cidade? Minha cidade é Marcos, interior de Minas. Ah, já apresentei lá. Já? Que legal. Pois é, quando eu vejo alguém assim no supermercado, eu agacho. Peraí, Como é que vem o Muro chama? das Lamentações. Como é que chama aquela figuraça da sua cidade que fala assim, eu não fujo mais de mim, de que onde eu vou, eu tô. Você não conhece esse cara? Não. Ele é do teatro? Não, ele é meio... Lenda urbana. Aquelas figuras da Será cidade, que não é parente sabe, meu, assim? não? Porque eu também sou figura, sabe que não é parente? Pode ser, parece com você. É meio doido, né? Gente, tem uma faquinha pra gente comer a pizza aqui? Vambora. Vamos comer? Onde eu Vamos? vou, eu tô. Cadê tem como abrir aqui pra nós? A nossa produção aqui, o Você quer que eu Gucci. corte aqui? Agora você Ó, falou vou do cortar. óleo de peroba, né? Óleo de Falou peroba. do óleo de peroba? Pra cara de pau. Na nossa peça a gente dá um prêmio. A gente dá um prêmio pra pessoa, pro Verdade. homem fiel da noite. Ó. Porque a gente vai colocar uma pessoa da plateia sobre tentação. Pra ver se ele é fiel mesmo, né? Misericórdia. Gente. E aí o que acontece? Olha. Ele vai. Se ele passar por essa prova, ele ganha o troféu da E o noite. que vocês fazem? Vocês põem uma mulher pelada lá em cima do cara? A Não, gente né? coloca Pelo essa amor de Deus. linda donzela aqui do seu lado aí. olha só. Você vai ver essa aí, ela vai fazer o quê? Ela vai participar de um recrutamento de entrevistas de emprego. E vamos ver se o cara vai resistir. Só que é uma modelo maravilhosa. Ela, a nossa modelo aqui, Sim. ela já ficou... Fala o currículo, fala o Ué, currículo dela. assim, quarto lugar, Miss Razedo, 76. Nossa. 12º lugar, Miss Ibirité, em 78. Nossa. Mas aí depois de anos Gente. afastada, em 92, ela voltou com tudo. Ela ficou em... Com tudo em cima, né? Joelho em cima da barriga, barriga em cima da perna. Ela ficou em 5º lugar no concurso Crentes Ousadas, em Ó. 92. Então, assim, mas ela voltou, e aí você vai ver ela ao vivo, só ao vivo. Só ao vivo. E os caras se apaixonam, sabe? louco. Porque, claro, assim, ela é muito... Na verdade, o espetáculo é novo ainda, sabe? Sim. Então, ele fala assim, os caras se apaixonam. A gente já fez pouquíssimos espetáculos, porque o espetáculo é muito novo, e até hoje todos se apaixonaram, né, Belém? verdade. Todos Nossa, se eu tô até com apaixonaram. medo nessa peça. Manda Ai, meu inbox. Deus. Aqui, que Vamos tem um comer a guardanapo. pi- Eu queria vamos levar um comer a pedacinho. Pizzaiolo. Eu queria levar um pedacinho e pra aqui, ó, Etel. cervejinha. Ah, vamos levar isso Um pro pedacinho pra delegado. Etel, um pedacinho pro delegado. Pro Mas como é que a gente vai advogado, pro servir? Tem que chamar a Suzana de volta. Como é que a gente vai servir? Gente, eu tô quase ficando por aqui nesse Não tem momento um merchan, prato. que eu adoro comer. Nunes aí, Eu gosto comendo de a comer, né? pizza e tomando a cerveja. Tá bom, E gente. vem pra cá pra gente ó, eu vou deixar o encerrar Carlos o nosso Nunes trabalho aqui. Depois a gente e o come Benete aqui, também. né? Exatamente. Gente, pode comer então? Pode Não é só pra comer. enfeitar não, não né? é só pra olhar, é pra comer, viu? Então pronto. E ó, então, em cartaz a peça mais uma vez. Fala pro pessoal. Como superar a traição, né? Agora, nessa semana, a gente está com ela em cartaz, no Teatro Marília, de sexta a domingo. Então, Teatro Marília, ali pertinho de você. Você Aí. pode... E, assim, a peça, apesar de estar falando de traição, é um ambiente familiar. A gente vê vários casais jovens, famílias, e o povo se diverte, sabe? Porque são 5 cenas independentes, então as pessoas vão ver que cada hora tem muita piada dentro de cada cena. E elas vão acompanhando aquilo numa velocidade, porque nós dois revezamos em mais de 10 personagens. Nossa, Então que é o legal. tempo inteiro trocando de roupa, o tempo inteiro trazendo situações novas. E aí as pessoas, assim, elas estão realmente comentando, falando, a gente está muito satisfeito com a repercussão. E vida longa para o espetáculo. Como Aê. superar a traição. Então E você você consegue... de casa, qual corno você se identifica? Enquanto ele tá falando aqui, eu tô tomando. Eu gasto mais tempo trocando de roupa do que em cena no Ih, espetáculo. Maria! Então um beijo pra vocês. Não Só fica passa aqui mais com a um pouco. gente. Fica aqui com a gente, comendo. Daqui a pouquinho a gente Vai volta. acabar. Vou beber mais um pouquinho aqui, Vai viu? acabar. Tá uma delícia. E pizzaiolo, vamos voltar lá pra Etel. Beijo, fui! Um beijo. Então, a Suzana tá lá se divertindo, a gente aqui tá trabalhando, né? Vem trabalhar também. Opa, tá chegando aqui, né? Vem trabalhar de novo, né? E vamos então, gente, depois desse momento aí, a gente relaxar um pouquinho, né? Ouvimos a história aqui do nosso Leandro, ouvimos várias histórias. Caminhando já para o encerramento, delegado, eu queria relembrar um dos
outros 3 casos, né? A gente citou 3 casos, aqui está faltando falar um pouquinho sobre o caso Bruno, né? Foi um dos casos que mais impactaram aquele ano de 2010, o ano do capeta, né? Então, o senhor estava lá quando houve toda aquela situação que se descobriu que Elisa Samúdio não voltaria. E eu vou dizer isso porque eu vou te fazer uma pergunta. Elisa Samúdio morreu? É a pergunta que todo mundo fez o tempo inteiro para o senhor e para os outros delegados, e que todo mundo dizia, não, ela está desaparecida. O outro falava assim, não, ela foi embora para o exterior e está lá, não voltou. E no final das contas, um atestado de óbito sem corpo, que antigamente não tinha. Viviane Brandão, desaparecida muito antes que Elisa Samúdio, só teve o atestado de óbito depois do atestado da... Viviane Brandão só teve o atestado de óbito após o da Elisa Samúdio. Elisa Samúdio morreu? É uma pergunta interessante, porque os leigos, geralmente, eles associam o homicídio ao cadáver. Né? E é um caso emblemático, o caso da Elisa Samúdio, que é o homicídio sem cadáver. Né? Então, nós tivemos que fazer um trabalho buscando a materialidade do crime. O que é? Provar que Elisa Samúdio morreu de forma indireta, pelo fato de não existir o cadáver dela. Só quem sabe o cadáver dela é o Bola, né, que a executou e sumiu com o corpo. Então, desta forma, nós temos todo o trabalho investigativo, e eu me recordo muito bem uma situação interessante que foi um elemento de convicção principal para mim. Eu estava no âmbito da Delegacia de Homicídios, e, à época, o Sérgio era o menor envolvido nesse crime, que acompanhou a trajetória da Elisa Samúdio do Rio de Janeiro para o sítio, e do sítio até a casa do Bola, onde ela foi executada. O menor era o Jorge, né? Era o Jorge, né? O Jorge. O Sérgio Rosa Salles era o primo que estava no certo, sítio. É o Jorge. Muito bem. Aí, esse Jorge, eu fiz uma entrevista com ele, quando ele chegou do Rio de Janeiro, e ele me contou a dinâmica do crime. Por isso que eu falei que é importante você saber como que o crime ocorreu. Aí ele nos disse o seguinte: nós saímos do sítio, né, juntamente com a Elisa e o Macarrão, para levar para um certo lugar. Aí, quando nós fomos nesse lugar, ela foi executada por esse indivíduo, que ele deu uma gravata nela, ela esbugalhou os olhos, a boca começou a espumar, saiu sangue pelo nariz, matou, ela caiu no chão, e depois ele tinha um plástico preto no chão, enrolou Elisa Samúdio e depois que ia dar cabo a Elisa Samúdio, dando ela para os cachorros. Aí eu busquei os pormenores daquela entrevista e perguntei para ele, mas onde você passou? Porque ele não conhecia Belo Horizonte. Ele falou, eu passei por uma lagoa bonita, tá? Nós paramos lá perto da orla. Aí depois da lagoa nós passamos perto de um prédio grande, um prédio preto, muito bonito. E depois nós entramos num bairro à direita, lá para frente desse prédio. Eu falei, você tem condição de fazer essa trajetória para mim? Ele falou, tenho. Aí coloquei dentro do carro, juntamente com os investigadores, falei... E comecei a rodar, né? Eu associei os elementos que ele me falou com a Lagoa da Pampulha, a cidade administrativa e o bairro eu não sabia. Caminho, né? Para Vespasiano. Caminho para Vespasiano. Aí passei na Lagoa da Pampulha e falei, a lagoa é essa aqui. Nós paramos aqui, perto da delegacia lá, nós paramos aqui. O Macarrão conversou com um indivíduo aqui por um certo tempo, que era um policial. E daqui nós seguimos para esse prédio preto. Pegamos uma rodovia e seguimos para lá. Aí eu rodei com ele e fui caminhando sem dar norte nenhum para ele. Aí passamos perto da cidade administrativa e falou, o prédio preto é esse aqui. Eu falei, muito bem, tá casando as informações dele. E agora? Ele falou, agora é um bairro à direita aqui. Aí nós fomos seguindo tal coisa, passa para aqui, passa para ali, e falou, o bairro é aqui. Entrou à direita, o bairro Jardim da Glória, lá em Vespasiano. Aí entrou no bairro à direita e nós ficamos rodando dentro do bairro para ele descobrir a casa onde ocorreu o crime, né? Aí quando
ele chegou na rua da casa do Bola, aí ele, ô doutor, vambora, eu não quero ficar aqui, vambora, pelo amor de Deus, vambora, e fez xixi, Meu Deus. perna abaixo. Eu falei, Meu Deus, identificou, esse cara vai me Sentiu. matar, esse cara vai me matar. Sentiu. Aí eu falei pra mim, então tá, a casa é essa aqui? Ele falou, descreve a casa pra mim. Lá por dentro, como é que ela é? Ele falou, aqui tem essa porta de aço, aqui dentro tem um carpete verde no chão, tem uma foto de um policial na parede, depois tem umas escadas, sobe num barracão lá no fundo. Descreveu o ambiente interno todo sem entrar lá dentro. Aí, depois disso, nós pedimos busca e apreensão, adentramos no local. Ele descreveu de forma fidedigna como que era o local, né? Então, são elementos de convicção que te levam à autoria do crime. Eu me lembro que E a houve operações da polícia lá. A pergunta que você me fez, a resposta está aí. Se Elisa Samúdio estivesse viva, ela não teria aparecido até hoje, Nossa, quanto tempo, né? não é? Com certeza, Então, com certeza. Agora, o senhor falou que o senhor ouviu o Jorge Luiz, na época menor. isso. Houve várias operações, você não estava aqui, mas você Não. deve ter acompanhado, Sim. né, no outro estado. Nossa, foi. Houve várias operações, inclusive na Casa do Bola, houve até escavações, né? Nada foi encontrado lá, não foi, delegado? Nada foi encontrado, né? Nós acreditamos que a versão que ele teria dado para o Jorge e para o Macarrão, falando que jogou o corpo dela para os cachorros comerem, lógico que é uma versão que ele deu tentando encobrir ou despistar, porque dali eles foram embora. Logicamente ele enrolou ela naquele plástico preto que está no chão e desovou o corpo, ou queimou, ou enterrou, ou jogou dentro do rio. Só ele é que sabe o destino desse corpo, né? E quando chegava a informação, a polícia tem que checar a informação, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa está desaparecida, foi vista lá na Zona Boêmia. A polícia tem que ir lá na Zona Boêmia para verificar se a Então, pessoa está vocês lá ou não. não acreditam na versão de que jogou as mãos dela pro cão, né? Cortou as mãos, né? E fantasioso, jogou. De forma alguma. Não Delegado, acredito, porque ele descreveu isso de uma forma, assim, inclusive Sim. na Rádio Tupi. Isso, eu acho, Você lembra disso? exatamente. Eu acho que ele deu uma Trabalhou na Rádio fantasiada, Tupi. né? Acho que ele ficou com. Porque assim, uma coisa que eu vou te perguntar, delegado, eu acredito até assim, que o Bola não conte onde esse corpo está, porque ele deve ter matado outras pessoas e talvez localizando o corpo dela em algum lugar, pode localizar até outros corpos de pessoas que ele matou. Será que uma coisa assim nesse sentido? É uma hipótese, né? E, Ele nega, né? Ele não assumiu até hoje. Mesmo no tribunal, ele não assumiu, não foi, doutor? Ele joga para outra pessoa, não é isso? Ele nega a autoria do crime, né? Todos os participantes negaram, mas as provas são contundentes, né? Muito. A polícia, outrora, ela preocupava-se com a confissão do acusado, né? Hoje a polícia faz as provas e apresenta à justiça o porquê que nós estamos indicando o indivíduo como autor daquele crime, né? Eu lembro Mas tão ele não forte no pode ter- início, então, do início, assim, quando ela sumiu, aquela imagem forte da casa do Bruno, né, do goleiro, a mulher dele com o neném na mão. Ou seja, a Elisa sabe, né, uma imagem forte. Falei, se a mãe sumiu e o filho tá com a mulher do Bruno, então, né, o que o menino tá ali? Qual mãe que vai abandonar o filho? A gente faz essa exatamente. pergunta, na verdade, é porque todo mundo sempre ficou com ele, mas morreu ou não morreu? É claro que as provas levaram a essa Claro. conclusão, né? Sim. Mas são duas perguntas que as pessoas sempre fazem. Elisa Samúdio morreu, o senhor respondeu. E a outra pergunta é, quem matou Elisa? O senhor respondeu que o inquérito comprovou, o que a justiça comprovou e foi condenado o Bola, né? Mas existe aí um segundo elemento, né? Que é o Zezé, que até hoje responde a um processo que já foi várias vezes adiado o julgamento dele, que Bola poderia ter figurado como um intermediário e a execução ter sido do Zezé, não é isso? Não sou eu que estou dizendo isso, são os autos, né? Como que fica essa situação? Bola matou ou intermediou? Houve uma segunda investigação complementar, inclusive foi eu que relatei essa investigação complementar, indiciando o José Laureano, o Zezé, pela participação do crime. Então, na realidade, esse crime tem o Macarrão levando
a Elisa para o Zezé e o Zezé encaminhando ela para o Bola, né? Houve o julgamento dele, né? Ele foi condenado, o José Laureano foi condenado, está em fase recursal. Ok. Ele foi condenado pela participação também na morte da Elisa Samúdio. Ele recorre em liberdade, inclusive. Isso. Mas então quer dizer que ainda pode vir a ser condenado por ter participado da trama. Seria isso? Condenado ele já foi, está na fase recursal, né? A fase recursal, logicamente, se transitar em julgado, ele perder esse recurso, ele tem que cumprir a pena. E tem tempo de prescrição para isso? Ou como já está, né? Já está condenado? Não tem o tempo de prescrição, porque já houve a condenação. É igual o caso dos Mânica, né? Na chacina de Unai. Que até hoje ninguém foi preso. O caso demorou décadas, né? Para a condenação dele, né? Mais de 10 anos. E eles tomaram 100 anos de cadeia, recorreram agora. E estão soltos? Não, estão presos. Estão presos? À exceção do Norberto Mânica. O Norberto. O Norberto Mânica ainda está foragido. São situações, né? A gente fala, a polícia enxuga gelo, né? A polícia prende, a justiça às vezes solta. E a gente fica no meio, tentando ajudar, não sabe como é que faz para ajudar. Denunciar, a gente denuncia, né? Dar voz às vítimas, né? Que é importante, né? Sim. E aí, a gente está chegando no final, eu queria te perguntar, você que tem contato direto assim com as vítimas, né? Leandro tá aqui. Eu trouxe o caso do goleiro Bruno, não detalhando, que precisaria de um podcast só para isso, né? Mas para falar, sobretudo, das vítimas, né? Na história do goleiro Bruno, nós temos várias vítimas, né? A família dele, né? Ele mesmo, vítima da situação dele, né? De erro. Com a mãe, o filho dele, que hoje é goleiro também, né? A mãe da Elisa, que esteve no centro aí das atenções, foi alvo, foi criticada várias vezes. E eu quero te perguntar, várias vezes a gente entrevistou a Dona Sônia, né? Um abraço para a Dona Sônia. E uma guerreira, como diz Suzana, né? Como é para o senhor dormir quando investiga um caso como esse? É uma situação complicada, porque nós temos que ser profissionais, né? Só que ao mesmo tempo nós somos movidos pela sensibilidade, né? Nós colocamos no lugar da vítima, dos parentes das vítimas, principalmente nesses casos de homicídio. E logicamente a gente sabe a dor, né? Igual o Leandro falou aqui, da situação do perdão, né, que só quem perdoa é que sabe o caminho que se percorre para se chegar ao perdão, né? Porque quem não vive o fato não tem condição de ter esse sentimento, seja positivo ou não, perdoar ou não perdoar, né? E às vezes um crime, ele abala uma família de forma irreparável, né? Às vezes é um pai, uma mãe, um filho. Eu já fui em locais de crime de crianças de 2, 3, 4 anos, que o pai matou, a mãe matou, né? Já fui em casos de chacina de uma família inteira. Então são perdas irreparáveis e que a dor, a gente não tem condição de mensurar essa dor. E o que a gente busca com a investigação policial é tentar minimizar essa dor apontando quem cometeu, porque é muito triste um crime sem autoria, né? Igual quando eu trabalhava no homicídios, lá tinha mais de 5.000 inquéritos policiais de homicídio. Para uma estrutura pequena, você participou lá na homicídios, fazendo inúmeras entrevistas lá, você sabe da dificuldade que tem lá, né? Então a gente busca minimizar essa dor com a apuração do crime. Muito obrigada, doutor Wagner. Suzana? Isso, a gente quer agradecer vocês, né, por essa participação hoje. Muito bom falar com vocês, né? Enriqueceu muito o nosso podcast, Pode Fato, né, Theo? Nós estamos lançando aí. A gente quer agradecer muito a presença de vocês, delegado, você também, que veio, né, dar esse exemplo de perdão.
né? Que é muito interessante isso, o pessoal de casa que está nos assistindo, né? Porque não é fácil perdoar, né? O delegado veio trazer toda essa experiência para a gente também, né? São tantos casos, né, de relevância nacional. Ontem eu assisti várias entrevistas suas. Parabéns pelo trabalho. Parabéns você também, né? E que a gente possa fazer mais podcasts juntos aí, que tem muita história para contar, né, Theo? É isso. Leandro, suas considerações finais. Na verdade, eu sempre pensei assim, né? Quanto que vale a amargura, quanto que vale o não perdoar? A gente coloca financeiramente mesmo, né? Quanto que vale, você falou com o Carlos Nuno aqui sobre o chifre, né? Da pessoa, né? Quanto que vale ficar com raiva, né? A gente precisa ver isso. Então, vale a minha paz? Vale a minha paz? Então, eu sempre preguei para a questão do perdão, né? Lógico que não é fácil, não é simples, né? Demora, mas eu sempre falei da questão do perdão porque eu vejo como uma forma de amenizar essa dor que a sociedade tem e que a gente não vai conseguir resolver de uma forma mais bruta, né? Então a gente precisa entender essa questão do perdão. É isso que as minhas considerações finais. Obrigada, nós querido. aprendemos muito com você Muito. aqui hoje. Doutor Wagner, você quer fazer suas considerações finais? Realmente aqui foi um aprendizado, né? Principalmente a história do Leandro aqui, né? A história do perdão, né? E eu quero ressaltar aqui que esses 35 anos de carreira policial, eu aprendi a amar de forma incondicional a Polícia Civil de Minas Gerais, de onde eu fiz todo o meu percurso profissional, né? Hoje a Polícia Civil, ela encontra-se com pouca estrutura, né? Nós estamos numa mudança de investigação, a investigação da inteligência, a investigação da agregação de informações, mas com trabalho de inteligência é muito importante, né? E que a participação efetiva da população nas investigações é de suma importância, porque a polícia trabalha com informação, né? Então, existe uma parcela de responsabilidade da população para que o trabalho da Polícia Civil seja efetivo, né? E muito obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui, discorrendo trabalhos policiais e sucesso nesse novo trabalho seu, Etel, e da Suzana aqui, né? Certamente será um trabalho brilhante, né? E com grande repercussão nacional. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou nesse nosso primeiro Pode Fato. O Pode Fato que é meu, é seu, é da Suzana, é nosso. Participe, a gente conta com a sua presença aqui. Exatamente. Até a próxima. Tchau. Tchau.